gente pode, então, começar a ler o Evangelho segundo São Marcos. Então, todos vocês estão aí com a Bíblia? Então, aqui nós, no capítulo 1, de 1 a 8, nós vamos ter a preparação desse Evangelho. Então, eu espero que essa explicação que eu trouxe para vocês aqui dê uma nova cor, dê uma nova experiência para ler o Evangelho. Então, vamos lá, ó. Pregação de João Batista. Princípio da boa nova de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito no profeta Isaías. Eis que envio o meu anjo diante de ti, e ele preparará o teu caminho. Uma voz clama no deserto: traçai o caminho do Senhor, aplainai as suas veredas. João Batista apareceu no deserto e pregava um batismo de conversão para a remissão dos pecados. E saíam para ir ter com ele, toda a Judéia, toda Jerusalém. Eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando seus pecados. Eu imagino aqui o Rio Jordão tomado, aquela tripinha de rio, com toda Jerusalém, com todos da Judéia, né? Então, João andava vestido de pelo de camelo e trazia um cinto de couro em volta dos rins e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Nós sabemos tudo sobre João praticamente. Ele desenha João em poucos segundos aqui. Ele pôs-se a proclamar: depois de mim vem outro, mais poderoso do que eu, ante o qual eu não sou digno de me prostrar para desatar-lhe a correia do calçado. Eu vos batizei com água, ele, porém, vos batizará no Espírito Santo. João Batista é grande? Jesus é muito maior. Jesus é muito maior. João Batista é encantador? Jesus é muito mais encantador. Então, Marcos já nos encanta sobre Jesus nos primeiros versículos. Mistério de Jesus na Galileia, o batismo. Ora, naqueles dias veio Jesus de Nazaré, da Galileia, e foi batizado por João no Jordão. No momento em que Jesus saía da água, João viu os céus abertos e descer o Espírito em forma de pomba sobre ele. E ouviu-se dos céus uma voz: Tu és o meu filho muito amado, em ti ponho a minha afeição. A gente consegue ou não consegue ver esse momento? Ele desenha na nossa mente, né? E foi tão interessante, nós temos mais 10 minutos aqui no Zoom para cair, a gente tem que voltar de novo, né? E é tão interessante aqui esse desenho, que quando eu estive no Rio Jordão, e que naquele momento em que houve a renovação do batismo, eu tive uma palavra de ciência ali que eu fiquei encantada. Eu fiquei encantada, porque se a gente vai para Gênesis, em Gênesis, quando está o caos, o Espírito pairava sobre as águas. E Deus, então, reorganiza todo aquele caos, dizendo: faça-se a luz. E naquele momento que houve a minha renovação do batismo ali, eu percebi: o Espírito não está mais sobre as águas. O Espírito agora está sobre Jesus Cristo. Então, o Espírito que em Gênesis estava sobre as águas, eu pude experimentar naquele Rio Jordão o Espírito que estava sobre Jesus. E agora não é mais a palavra de Deus que cria e ordena todas as coisas. Agora é o próprio Jesus, o Verbo encarnado, que faz a nova criação.
Então, o que está agora movendo a humanidade, movendo a criação, criando todas as coisas, é o Espírito do Senhor que está sobre Jesus. Então, não está mais o Espírito sobre as coisas, não está mais o Espírito sobre o mundo, não está mais o Espírito sobre a criatura. O Espírito agora está sobre Jesus. E nós só vamos poder ter uma experiência de Deus, uma experiência da criação, de aproveitar, de usufruir de tudo que esse mundo pode nos proporcionar em Jesus. Foi isso que naquele momento, em frações de segundos, a minha mente teve essa enxurrada de informação. E para mim foi um momento tão profundo, tão precioso, experimentar, que é como se naquele momento o Espírito do Senhor também estivesse vindo sobre mim. Né? Não que veio o Espírito como veio em Marcos, mas como se o batismo integrasse. É como se agora eu sei que o Espírito está aqui. É o Espírito do Senhor que vem sobre mim por Jesus. Não é mais o Espírito que está sobre as coisas. Né? Então não é mais um poder. O poder do Espírito é diferente do poder do Espírito do mundo. O poder do Espírito Santo é o poder do Espírito de Jesus. Esse Jesus que se abre para a nova criatura, e esse derramamento vai se dar, então, na cruz. Provação de Jesus. E logo o Espírito impeliu para o deserto. Aí esteve 40 dias. Foi tentado pelo demônio. E esteve em companhia de animais selvagens, e os anjos o serviam. Jesus na Galileia. Depois que João foi preso, Jesus dirigiu-se para a Galileia, pregava o evangelho de Deus e dizia: completou-se o tempo e o reino dos céus está próximo. Fazei penitência e crede no evangelho. Vocação dos primeiros apóstolos. Passado ao longo do mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam as redes, pois eram pescadores. Jesus disse-lhes: vinde após mim, eu vos farei pescadores de homem. Eles, no mesmo instante, deixaram as redes e o seguiram. Uns poucos passos mais adiante, Tiago, filho de Zebedeu, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam numa barca consertando as redes, e chamou-os logo. E eles deixaram a barca de seu pai Zebedeu com os empregados e seguiram. No Evangelho de Marcos, se segue Jesus rápido. Não se perde tempo, é rápido. Jesus está chamando, é rápido, é rápido. Se deixa tudo, é rápido. No Evangelho de Marcos, não se perde tempo. Tá? Gente, se cair, a gente entra de novo, beleza? Tá? Pregação e exorcismo em Cafarnaum. Dirigiram-se para Cafarnaum e no dia de sábado, Jesus entrou na sinagoga e pôs-se a ensinar. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Ora, na sinagoga deles, achava-se um homem possesso de um espírito imundo que gritou: que tens tu conosco, Jesus de Nazaré? Vieste perder-nos? Sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o intimou, dizendo: cala-te, sai deste homem. O espírito imundo agitou violentamente, dando um grande grito, saiu. Ficaram todos admirados, que perguntaram uns aos outros: que é isto? Eis um ensinamento novo e feito com autoridade. Além disso, ele manda até nos espíritos imundos e lhe obedecem. A sua fama divulgou-se logo por todos os arredores da Galileia.
Marcos quer deixar claro que Jesus tem poder. E tem poder sobre os demônios. E os expulsa e os cala. Então, o Jesus de Marcos é um Jesus poderoso. Cura e orações de Jesus. Assim que saíram da sinagoga, dirigiram-se com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre. E sem tardar, falaram-lhe a respeito dela. Aproximando-se ele, tomou-a pela mão e levantou-a. Imediatamente a febre a deixou e ela pôs a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram-lhe todos os enfermos e possessos de demônios. Toda a cidade estava reunida diante da porta. Ele curou muitos que estavam oprimidos de diversas doenças e expulsou muitos demônios. Não lhes permitia falar, porque o conheciam. De manhã, tendo se levantado, muito antes do amanhecer, ele saiu e foi para um lugar deserto, e ali se pôs em oração. Simão e seus companheiros saíram a procurá-lo. Encontraram-no e disseram-lhe: todos te procuram. E ele respondeu: vamos às aldeias vizinhas, para que eu pregue também lá, pois para isso é que eu vim. Ele retirou-se dali, pregando em todas as sinagogas e por toda a Galileia e expulsando os demônios. Então, aqui, Jesus de Marcos, além de todo mundo ir a ele, além dele expulsar todo mundo, ele mostra que os demônios o conhecem. E aqui, se os demônios conhecem Jesus, nós também precisamos conhecê-lo. Aqui, Jesus cura para servir. Ele cura também imediatamente, mas ele cura imediatamente para o serviço. Então, talvez você não esteja curado porque você não quer servir. Então, aqui fica uma dica. Se você quer ser curado, sirva. E, além de tudo, Jesus não está preocupado com o seu sucesso. Né? A hora que era para ter o maior sucesso, que toda a cidade estava, Jesus, vamos para outro lugar. Não é fama. Jesus não busca fama. E também não quer que eles sejam famosos, que não se prendam à fama. Jesus convida os discípulos a não se apegarem à fama, que é um grande convite para não estarmos presos à fama. Cura de um leproso. Aproximou-se dele um leproso, suplicando-lhe de joelhos: se queres, pode limpar-me. Eu nem vou dizer nada, porque não me cabe dizer nada. Você ri, né? Depois a gente conversa. Onde eu fui amarrar meu jegue. Vamos deixar o povo não foi dormir. Se o povo não dormiu até agora, eles entram. Mas se dormiu, depois eles escutam, assistem de novo. Se dormiram,
Não perdemos. E aí, o que vocês estão achando? Estamos finalizando o primeiro capítulo aqui. Como está a experiência para vocês? Só tem 6:02 aqui, gente. Vocês falam ou não... Legal. Realmente essa é uma riqueza extraordinária que traz para a gente. Então, continuemos. Cura de um leproso. Aproximou-se dele um leproso, suplicando de joelhos: se queres, pode limpar-me. Jesus compadeceu-se dele e disse: eu quero ser curado. O Jesus de Marcos sempre nos quer curar. Então, não é se queres, Jesus sempre quer. Então, Jesus é um Jesus que está sempre pronto para curar. E está pronto para curar de imediato. E imediatamente desapareceu dele a lepra e foi purificado. Jesus despediu em seguida com esta severa admoestação: vês que não os diga a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta pela tua purificação a oferenda escrita por Moisés, para lhe servir de testemunho. E este homem foi, porém, logo que se foi, começou a propagar e divulgar o acontecido, de modo que Jesus não podia entrar publicamente em uma cidade. Conservava-se fora nos lugares despovoados e de toda a parte vinham ter com ele. Então, Jesus quer te curar imediatamente. E essa é uma das coisas que eu gosto muito na terapia SNT. Né? Porque imediatamente, liberado o conflito emocional, as pessoas se curam. Quem é terapeuta já experimentou isso. É imediatamente, não é a semana que vem, não é daqui uns dias, é imediatamente. As curas acontece a reorganização do nosso corpo acontece imediatamente, principalmente quando os conflitos são emocionais e espirituais. Eu não estou falando de reorganizações só fisiológicas. Se o organismo está adoecido por uma questão emocional, você se cura imediatamente. É imediato, não é daqui a pouco. Então, isso é que o leproso experimenta, uma cura imediata. Só que o leproso, ele vivia fora da cidade. Uma vez que Jesus purifica o leproso, ele vai viver à margem. Ele já não pode mais entrar na cidade. Ele já não pode mais estar. Por quê? Aqui Marcos mostra, Jesus, quando te cura, tira de ti a sua enfermidade e a sua enfermidade vai para ele. Então, do mesmo jeito que ele tira a lepra do leproso e esse leproso é introduzido, Jesus precisou sair. Então, Jesus não só nos cura, ele toma sobre si as nossas enfermidades. Então, aqui o grande apelo de Marcos é entregue para Jesus suas impurezas. Ele toma sobre si suas impurezas. Né? O paralítico.
Alguns dias depois, Jesus entrou novamente em Cafarnaum e souberam que ele estava em casa. Reuniu-se uma tal multidão que não podiam encontrar lugar nem mesmo junto à porta. E ele os instruía. Trouxeram-lhe um paralítico carregando por 4 homens. Como não pudessem apresentá-lo por causa da multidão, descobriram o teto por cima do lugar onde Jesus se achava e por uma abertura desceram o leito em que jazia o paralítico. Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoado te são os pecados. Ora, estavam ali sentados alguns escribas que diziam uns aos outros: Como pode este homem falar assim? Ele blasfema. Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Mas Jesus, penetrando logo o seu espírito nos seus íntimos pensamentos, disse-lhes: Por que pensais isso em vossos corações? Que é mais fácil dizer ao paralítico: Os pecados te são perdoados, ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que conheçais o poder concedido ao Filho do Homem sobre a terra, disse ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. No mesmo instante ele se levantou e, tomando o leito, foi-se embora à vista de todos. A multidão inteira encheu-se de profunda admiração e puseram-se a louvar a Deus, dizendo: Nunca vimos coisa semelhante. Essa passagem é outra passagem que eu vivi com plenitude em Jerusalém. Foi muito profundo a palavra de ciência no Rio Jordão. Mas a experiência na casa de Pedro, no lugar, no teto, aonde colocaram o paralítico, eu me sentei na beira do teto e olhando para baixo. A casa era a casa de Pedro, eles dizem que é a casa de Pedro. Naquele momento que eu olhei para baixo, eu senti uma unção, uma força do Espírito Santo. De repente eu estava em lágrimas. Eu tinha andado praticamente Jerusalém inteiro e eu não tinha em nenhum momento tido um impacto emocional. E quem me conhece sabe que eu não sou de chorar mesmo. E de repente eu fui tomada num roupante de choro e as lágrimas começaram a sair. Daqui a pouco eu olho do lado, o Alcides chorando do outro lado, né? Então não foi uma emoção ali sobre mim, foi sobre mim e sobre o Alcides. De longe eu vi ele ali. E ali me veio uma palavra de ciência de que o Nefesh seria a casa dos amigos. A casa onde os amigos iriam levar os enfermos. E eu passei esse ano de 2024 tentando entender isso. Como que o Nefesh vai ser a casa dos amigos se tão logo Deus me deu essa revelação? A primeira coisa que aconteceu foi fechar o centro terapêutico do Instituto Nefesh. Foi alugar o lugar que a gente ia fazer os cursos. Deus é muito estranho. Ele diz uma coisa e o que acontece é outra, completamente diferente do que ele diz. E eu saí de Jerusalém imaginando que ali, a chácara do Nefesh, ia ser um lugar onde as coisas iriam acontecer, e simplesmente a chácara foi alugada para outra pessoa. Eu falei assim: o lugar não é aqui. Mas eu não posso negar o que eu experienciei. Eu posso ter me confundido. E desde aquele dia, né, eu venho sendo instigada a fazer esse trabalho online. E eu não queria. Eu não queria fazer.
né? Foi o maior custo eu me abrir para quarta-feira à noite, para assumir um compromisso de quarta-feira à noite. Mas eu era instigada, foi um ano inteiro sendo instigada para fazer um trabalho todos os dias. E eu não queria. E eu vejo se repetir aqui agora o que se repetiu quando eu decidi a fazer uma evangelização todos os dias no YouTube. Meu canal foi banido. E eu nunca mais recuperei o canal. E eu não consegui colocar ainda 1000 pessoas no meu canal do YouTube. E agora, qual a surpresa de abrir essa live com o mesmo propósito e o meu Zoom simplesmente não existir forma de fazer pagamento nele. Simplesmente não tem forma de fazer pagamento nele. O que acontece? Por que acontece? Não tenho nem ideia. Mas eu continuo acreditando que nós vamos ter 4 amigos para levar as pessoas a Jesus, né? E nós vamos estar aqui sendo as pessoas que vamos poder levar as pessoas a Jesus. Então você faz parte desse amigo que vai pegar a alça dessa maca para levar alguém a Jesus. E Jesus aqui nesse versículo, ele deixa bem claro que é muito mais fácil dizer teus pecados te são perdoados, né, do que dizer cura-te. Então, o que Jesus está ensinando aqui? Não tem cura sem perdão. Então, a terapia, ela ajuda, a terapia, ela reorganiza o sistema emocional, a terapia, ela dá essa cura prontamente, sim, ela dá essa cura prontamente. Só que é mais fácil os pecados serem perdoados do que curar. É muito mais fácil ter a cura pelo perdão dos pecados do que ter a cura pela psicologia. Mas uma coisa não destrói a outra. Por isso que Jesus diz, para que saibas que o Filho do Homem tem o poder de perdoar os pecados, tá? Para que conheças o poder, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Então, a manifestação de uma cura física, seja na psicologia, seja na medicina, é para que saibamos que Deus tem poder. As curas físicas são para que saibamos que Deus tem poder. Mas o que vai promover a cura, a moeda de troca de uma cura, é o perdão. E nesses 20 anos eu disse isso insistentemente. Não tem cura sem perdão. É a moeda de troca. Ou você aprende a perdoar, ou você não tem cura. Ou você aprende a pedir perdão, ou você aprende a dar perdão, ou não tem cura. Não existe cura enquanto o conflito emocional não sara. Por isso que a terapia é tão importante. Porque a terapia vai curar o conflito emocional para que você possa ver esse poder de Deus na sua vida. Vocação de Levi. Jesus saiu de novo para perto do mar e toda a multidão foi ter com ele. E ele os ensinava. Quando ia passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado no posto de arrecadação e disse, segue-me. E Levi, levantando-se, seguiu. Levi aqui é Mateus, tá? Em seguida, pôs-se à mesa na sua casa e muitos cobradores de impostos e pecadores tomaram lugar com ele e seus discípulos. Com efeito, eram numerosos os que seguiam. Os escribas dos partidos do fariseu, vendo-o comer com as pessoas de má vida
e publicanos, diziam aos seus discípulos: ele come com os publicanos e com gente de má vida? Ouvindo-o, Jesus replicou: os sãos não precisam de médico, mas os enfermos. Não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Então, você está vendo que Jesus deixa claro que o poder de cura dele é da cura da alma. Jesus quer curar a alma. E a terapia é só um passo de perdão para que se receba a cura. Então, em nenhum momento a terapia ela é descartada. A terapia ela é um meio para aqueles que já tentaram de tudo e não conseguiram perdoar. Porque se você já tentou de tudo e não conseguiu perdoar, o seu problema está na psique e não na alma. Eu já fiz jejum, eu já rezei, eu já fiz isso, mas eu não consigo perdoar, porque o problema não é de alma. O problema é de consciência. O problema é de psique. O problema é biológico, não é espiritual. E ele é biológico num nível de como esse trauma ficou congelado. E ele precisa ser descongelado, ele precisa ser processado, ele precisa ser dito para sua mente que esse drama não existe mais. Ele precisa ser dito novamente isso aqui: eu vim para os pecadores, porque quem se sente pecador se afasta de Deus. Essa é a trama do inimigo. O pecado é para dizer que você não tem mais direito de voltar para Deus. Por isso que o salário do pecado é a morte. Você se condena eternamente. E aqui Jesus está dizendo: olha, eu não vim para esses justos. Eu vim para os pecadores. E aqui esse chamado é um chamado para pecadores. Porque Levi era considerado o maior pecador. Pecador público. Então, o chamado é para os pecadores. Se você conseguir ser santo sem Jesus, não precisa dele. Você não precisa de Jesus se você conseguir ser santo. Né? Jesus é para quem precisa dele. Não é para quem consegue sozinho. Jejum. Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam. Por isso foram lhe perguntar: por que jejuam os discípulos de João e os fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu-lhes: podem porventura jejuar os convidados das núpcias, enquanto está com ele o esposo? Enquanto tem comigo o esposo, não lhe é possível jejuar. Dias virão, porém, em que o esposo lhe será tirado, e então jejuarão. Ninguém prega retalho de pano novo em roupa velha. Do contrário, o remendo arranca novo pedaço da veste usada e torna-se pior o rasgão. E ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se o fizer, o vinho os arrebentará e se perderá juntamente com os odres. Mas para vinho novo, odres novo. Não dá para colocar Jesus na sua vida velha. Ou você renova a sua mentalidade, ou você renova a sua vida, ou Jesus não cabe na sua vida. Jesus não faz acepção de pessoas? Não faz. Jesus veio para todos, para os pecadores, para os santos, para os justos, para o injusto. Ele veio para todos. Mas ele só fica com quem quer deixar a vida nova. A vida velha, aliás. Ele só fica com quem quer deixar a vida velha. Jesus está pronto para te receber sempre. Mas você precisa deixar a vida velha. Não cabe o vinho novo do Evangelho. Não cabe essa experiência nova de Jesus nos odres velhos. Espigas debulhadas em dia de sábado. Num dia de sábado, o Senhor caminhava pelos campos e seus discípulos andando,
começaram a colher espigas. Os fariseus observaram-lhe: Vede, por que fazem eles no sábado o que não é permitido? Jesus respondeu-lhes: Nunca lestes o que Davi fez quando se achou em necessidade e teve fome? Ele e os seus companheiros? Ele entrou na casa de Deus, sendo Abiatar, príncipe dos sacerdotes, e comeu os pães da proposição, dos quais só os sacerdotes eram permitidos comer, e deu aos seus companheiros. E dizia-lhes: O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. E para dizer tudo, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, nós temos aqui um Jesus que quer o lugar dele. E o lugar dele é o lugar do maior. Jesus quer ser o maior na nossa vida. E tudo aquilo que quiser levantar, ele tem uma guilhotina. Ele tem uma guilhotina que passa. Né? O Evangelho de Marcos é aquele: se você quis ficar um pouquinho maior que Jesus, você vai perder a cabeça. No Evangelho de Marcos só tem lugar para o grande Jesus. E aí? O que vocês levam? Qual é o grande aprendizado de hoje para a gente encerrar e aproveitar esse primeiro dia do ano? E a gente acabou ficando aqui 1h20. Né? Eu já estou vendo que meia hora não vai ser possível, não. Acho que a gente vai ter que começar às 6 da manhã, se for o caso. Né? Mas bora lá. Algum comentário? Já que não, algum comentário, Tânia? Algum comentário? Carmen? Ai, que legal. Mas quando tiver, não é porque hoje você participou aqui sem parar, né? Quando isso acontecer, assistam, depois vocês parem, façam um momento de oração, né? Mas esse é o momento de fazer essa leitura trazendo para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para as curas, para as libertações que forem possíveis. Mas eu agradeço como... Que bom que você estava esperando menos e saiu com mais. Fico feliz. Que bom. Obrigada pelo comentário, Carmen. Tânia, quer comentar alguma coisa?
Legal, que bom. Gente, o que tinha para hoje era isso. E eu acho que o que nós podemos fazer agora é só agradecer a Deus, né? Então, vamos fazer uma oração de louvor para a gente encerrar, né? Senhor Jesus, eu te louvo, te bendigo, te glorifico, porque tu nos dás essa oportunidade de estarmos aqui, essa oportunidade de nos enriquecermos com a sua palavra. E eu vos peço, Senhor Jesus, que vença, tu que és o Deus poderoso de Marcos. Eu peço agora que tu venças, né, nessa trajetória, que o seu poder se manifeste e que esse evangelho no dia a dia possa acontecer. E que daqui 365 dias nós possamos dizer, conseguimos, Senhor. Mostra, Senhor, o seu poder, porque não o nosso, né? Eu mesmo posso te garantir, Jesus, que eu posso desistir no meio do caminho. Mas se tu derramas sobre nós o teu poder, se tu derramas sobre nós a sua unção, se esse espírito da nova criação vem sobre nós, Senhor Jesus, nós vamos poder colocar vinho novo em odres novos. Nós vamos poder, Senhor, levantar da cama e nos colocarmos a serviço. Nós vamos poder, Senhor, nos reconhecer pecador e caminhar por uma vida nova. Então vem, Senhor Jesus, vem com o teu poder, vem sobre as nossas vidas, vem fortificar-nos, vem fortalecê-los, vem nos apaixonar, Espírito Santo de Jesus Cristo. Dá-nos a graça, Jesus, de nos apaixonarmos por Ti e que esse amor, sim, nos sustente nesses dias do ano. Amém. Amém. E nos vemos amanhã. Eu acho que logo, logo, a gente pega o jeitinho de fazer isso aqui mais rápido, né? De repente, as exigências começam a ficar diferentes, os comentários a gente começa a fazer antes ou depois, eu não sei como que nós vamos fazer isso, gente. Se vocês estão surpresos com o que vocês viram aqui, eu também estou. Então, vamos junto. Vamos ver o que Deus tem para nós nesse ano, né? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nada jamais penetrou no coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, eu não tenho ideia do que Deus tem preparado, né? Mas nós vamos estar aí juntos. Amém? Então, beijo, feliz ano novo para vocês e que o Espírito Santo, Jesus Cristo, com Maria Santíssima, nos acompanhe nesses próximos 365 dias. Amém? Tchau, tchau para vocês. Feliz ano novo. Um abraço. Tchau, tchau.